Eu vou até pegar o gancho já no que o Matheus falou, e vou também falar de outro rei, que é São Luís, rei da França, né? Esse não abdicou da riqueza dele, porém é reconhecido como um dos governantes mais justos da história, né? E assim, eu não me lembro, eu sempre confundo a numeração, se é Luís nono ou se é 14. Sempre me confundo. É Luiz Nono? IX. Nono, pronto. Eu tenho a biografia dele ali, só que eu não comecei a ler, que eu tenho que terminar do Padre Pio antes. Então, Luís XIV, assim, eu vejo como o modelo que o Tolkien usou para um governante, para um rei. O Tolkien, a gente sabe, né? Até fiz um post recente aí no meu Instagram, né? Sobre Tolkien e democracia. O Tolkien não era democrata, ele não era a favor da democracia, simplesmente porque ele sabia, né? E acreditava que a democracia era deturpada por quem está no poder, né? E o que a gente está vendo aí há décadas, né? Acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Então, Tolkien não era o democrata, ele era mais para o monarquista. E o modelo até porque o modelo divino é monárquico, né? Se a gente vê, Cristo, Rei do Universo, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste, então tudo é uma hierarquia monárquica, né? Uma monarquia. O Tolkien acreditava assim, que o homem tem que seguir o modelo de Cristo, então a gente tem que imitar o modelo divino em tudo. Então, por isso que Tolkien seguia mais pela monarquia, né? Só que, claro, o Tolkien, a monarquia do Tolkien, ele acreditava no monarca que realmente fosse cristão, católico, que seguisse, né, os ditames da igreja e tudo, né? E a gente sabe que houve algumas deturpações no meio do caminho. Hoje em dia isso seria praticamente impossível, não tem como se voltar a um modelo desse, né, infelizmente. Mas esse era o Tolkien, né? Ele mesmo se definia como reacionário, né? Um reacionário daquele que queria a volta ao passado, né? Ele sabia que não ia voltar, mas ele tinha essa lembrança do passado, da época do feudalismo e desses grandes reis do passado. E eu estou falando tudo isso porque, já que o Matheus deu o gancho aí dos reis, né? Porque, para mim, né, São Luís foi o modelo do Tolkien de governante e serviu como modelo para alguns personagens. Por exemplo, o Aragorn, né, o Elessar, né, quando ele se tornou rei, e também para o Finrod Felagund, que é a passagem que eu vou ler agora. E eu vou ler e depois eu vou explicar mais um pouco, puxando esse gancho aí da posição do Tolkien, né? Posição política. Ô O, Sérgio, o, diga. existe um livro que o pessoal da Universidade de Barcelona fez, que eles digitalizaram a educação do príncipe que assumiu o trono. E é uma literatura da Idade Média. Aí fala lá, né, que o príncipe, sobre a questão da justiça, que ele deveria buscar se espelhar na Santíssima Trindade também. É, eu mandei pro pessoal no grupo lá, é uma literatura muito boa, Uhum. Pedi pro Júnior me mandar então depois. tá? Ó, o capítulo aqui é de Beren e Lúthien, né? No Silmarillion. O contexto anterior da passagem é que na Batalha da Chama Repentina, o Finrod Felagund, né? O Finrod é aquele elfo que é amado por todos, né? Todo mundo gosta dele, não tem quem não goste dele. E por quê? Porque ele era justo, era verdadeiro, era Ele é o amigo, irmão né? da Galadriel, né, Sérgio? Isso, irmão da Galadriel. E ele estava lá em apuros, né, na guerra, salvo engano, na Batalha da Chama Repentina. E quem vai salvar ele são os homens, né? O Barahir, que era o pai do Beren. Do Beren Luthien, óbvio, né? Então o Barahir salva eles lá no pântano, né? Salvo engano, é o pântano de Ceder. E aí ele faz uma roda de lanças assim ao redor do Finrod, né? Para rechaçar os orcs. Porque também tinha muito aquela história, né? Já entrando na minha explicação aqui. Os homens que eram bem menos poderosos do que os elfos, eles acabavam, e vendo como os elfos eram poderosos e sublimes, eles se submetiam à vassalagem, né? Eles se tornavam vassalos dos senhores elfos.
e de bom grado, né? Ou seja, ele mesmo se oferecia para aquele serviço, porque ele sabia que tinha vantagens. E aí a gente já começa a fazer o paralelo com o feudalismo, né? É, explicando por alto aqui, né, no feudalismo, assim, cada um vive na sua propriedadezinha ali, né? Dentro, lógico, dentro do reino, né? Tem aquele rei e tal, poderoso. Mas, assim, os camponeses, os agricultores, tudo tinha a sua terrinha ali para ele, pequenininha ali, para ele cuidar da sua família, e a família toda trabalhando naquilo ali. E o rei, por permissão do rei, ele vivia naquela terra, né? O rei dizia, ó, pode fazer, é lógico que ele pagava um certo tributo, né? Já que tinha que manter o reino. E quando tivesse algum perigo, ele tinha que ir lá e lutar pelo rei. Assim como se ele tivesse sendo ameaçado, o rei também tinha que protegê-lo. E é tudo isso que a gente vê aqui no Silmarillion, no Senhor dos Anéis. Todos os reis justos fazem isso, né? O Tolkien tirou muito bebeu muito dessa fonte aí, né? Então, quando a casa de Belor estava servindo aos elfos, né? Na época era o Barahir, e aí ele consegue salvar o Finrod, né? Ninguém tinha conseguido, só os homens lá conseguiram salvá-lo naquela batalha. E aí, quando ele estava indo embora, o Finrod prestou um juramento, né, de lealdade. Teve, olha só, o rei prestando juramento ao seu servo, né, ao seu vassalo. E entregou o anel, né, o anel que ficou conhecido como Anel de Barahir, como símbolo daquele juramento que o rei fez, né? E aí o Barahir acaba morrendo sem cobrar o juramento. Ele não teve como ele ir atrás do Finrod de alguma oportunidade para ele cobrar, mas o filho dele teve, né? Quando o Beren chega em Doriath, e aí ele se apaixona por Lúthien, né? Que ele é grande amor, e aí o rei Thingol, né, diz, olha, você pode ter a mão dela, mas se você trouxer uma Silmaril da coroa do Morgoth, né? Só isso, né? E aí o Beren ainda brinca, né? Nossa, o preço dela tá muito baixo, né? Mas eu vou conseguir. Só que ele também não é besta nem nada. E aí ele tinha o anel de Barahir, que era o anel do pai dele, e vai atrás de quem? De quem deu o anel para ele, né? Do Finrod. Exigir o cumprimento daquele juramento que o Finrod tinha feito para o pai dele. E aí vem a passagem que eu vou ler agora. E depois eu comento mais um pouco, né? Assim Beren chegou diante do rei Finrod Felagund. E Felagund o reconheceu, não precisando de anel para se lembrar da gente de Beor e Barahir. De trás de portas fechadas, eles se sentaram. E Beren contou da morte de Barahir e de tudo que lhe acontecera em Doriath. E chorou, recordando Lúthien e o júbilo dos dois juntos. Mas Felagund ouviu essa história em assombro e inquietação, e soube que a jura que fizera estava vindo sobre ele para causar a sua morte, como muito antes predissera a Galadriel. Falou então a Beren de coração pesaroso. Está claro que Thingol deseja a tua morte, mas parece que essa sina vai além do propósito dele, e que o juramento de Fëanor está operando de novo. Pois as Silmarils estão amaldiçoadas com o juramento de ódio, e mesmo aquele que só as menciona com desejo faz com que se desperte um grande poder. E os filhos de Fëanor prefeririam lançar ruína sobre todos os reinos élficos do que permitir que qualquer um além deles mesmos obtenha ou possua uma Silmaril, pois o juramento os rege. E agora Celegorm e Curufin estão habitando em meu palácio. E embora eu, filho de Finarfin, seja rei, eles ganharam grande poder no reino e lideram muitos de seu próprio povo. Mostraram-me amizade em tudo de que precisei, mas temo que não mostrem nem amizade nem misericórdia a ti, se a tua missão for revelada. Porém, meu próprio juramento vige, e assim estamos todos enredados. Então o rei Felagund falou diante de seu povo, recordando os feitos de Barahir e sua jura, e declarou que lhe cabia auxiliar o filho de Barahir em sua necessidade, e buscou a ajuda de seus nobres. Então, olha só por que esse é o modelo de governante para o Tolkien, né? Apesar dele ser poderoso, né? Dele poder simplesmente negar o pedido do Beren, que era um homem, né? Um humano, ele lembra na hora, ele disse, olha, a minha morte está chegando, né? Assim que o Beren chegou lá, ele viu que isso aí era para ele morrer. E mesmo assim, o que que ele fez? Ele foi convencer os nobres dele, né, para apoiá-lo, né, nessa empreitada. Então aí a gente tem a questão do serviço, né? O rei que serve, não é só o vassalo, né? O rei também serve. Então por isso que o Tolkien era monarquista. E o sacrifício que é o que vem depois, porque realmente ele morre, né? Eles vão atrás das Silmarils, mas no caminho tinha aquela torre dos lobisomens, né? Da Tol Ingalroth, ali em Tol Sirion, na passagem entre as montanhas. E aí o Sauron, do alto da sua torre, vê que eles estão passando e manda os orcs prenderem. Ó, aqueles ali não deram satisfações de onde estão indo, né? Estavam disfarçados de orcs e tal.
os 12 companheiros, né, tal, o Finrod, o Beren e os restantes são presos, capturados, e o Beren se sacrifica, o Finrod se sacrifica, né? Ele luta com os lobos lá e tal, e ele é morto naquela peleja lá. Então, assim, ele serviu e se sacrificou, né? Um rei que fez tudo isso, né? Então, assim, você pode ficar na leitura do Tolkien só vendo, que passagem linda, né? Que batalha legal, não sei o quê. Mas para você entender a cabeça do autor, tem que refletir sobre essas passagens, né? Sobre o que ele escreveu. Então, assim, para mim, essa passagem define o tipo de governante que o Tolkien acreditava, que não era nenhum dos modelos modernos que a gente tem hoje, né? Então, por isso que eu fiz esse gancho. Então, para mim, o Finrod é isso, é o modelo de serviço e sacrifício aí no Silmarillion, né? Você vê também aí outros, tem esses valores, né, do serviço e do sacrifício. E você vê muitos outros, né? Você vê essa fidelidade à palavra, né? A Uhum. honra dele. Juramento é importantíssimo, né? O Tolkien, nenhuma das histórias dele tem um juramento que seja da boca para fora, né? Todos eles amarram a pessoa de tal forma que ou ela cumpre ou ela se dá mal, né? E o Muito Finrod, interessante. inclusive, ele é um dos únicos dois, acho que dois elfos que nomeados que a gente sabe que reencarnaram, né? Que a reencarnação dentro da história da Terra-média faz sentido, né? Não, não nada de espiritismo aqui. É porque os seus espíritos são presos à matéria diária. Então, se eles não ficarem esperando, né, nos salões de mandos até o final do mundo, eles têm a possibilidade de reencarnar. Então, o Finrod é um dos que reencarnaram. E logo depois da passagem da morte dele, é dito que ele estava caminhando com o pai dele lá nas praias de Valinor e tudo mais, né? Por quê? Justamente por isso. Então, o sacrifício dele foi tão grande e quem morria em sacrifício, né, no caso dos elfos, mais rápido conseguia retornar, né? Então, ele teve essa graça também. Aí esse retorno dele foi diferente, digamos assim, do Glorfindel, né? Que o Glorfindel volta para a Terra-média, no caso, né? Quando ele... Isso, porque o Glorfindel recebeu a missão, né? É outra missão, né? A missão, a mesma missão dos Istari. Já o Finrod não, o Finrod acabou ali. tinha como que cumprido o papel dele, né? Na É. Terra-média. Muito bom. Eu gosto muito dessa amizade entre os elfos e os homens, né? Esses exemplos aí que a Uhum. gente vê. E são amizades que perduram, né? Quando é uma amizade mesmo, assim, uma aliança, né? Elas perduram ao longo de muitas gerações, né? Muito impressionante isso. E não eram só amizades entre sujeitos, assim, eram famílias inteiras, né? Que ficavam É. fiéis umas às outras, né? Era algo tipo familiar, né? De ramos, de clãs, né? Que faziam aliança e isso era muito duradouro, né? Entre eles. Até os filhos de Fëanor, que são mais ou menos vilões da história, eles também tinham seus vassalos e eram fiéis a eles também, né? Inclusive foi um desses que traíram eles, né? Numa das últimas batalhas lá, foi aquele Bor e Ulfang, que eram orientais, né? Mas aí tá explicado, né? Eles eram lestenses, né? E eles Sim. já entraram a serviço deles lá, já como espiões do Melkor. Que no caso eles traíram os filhos de Fëanor. Foi Maedhros, né? Eles tinham aquele plano que tinha feito até um vídeo sobre isso, que eles iam atacar o norte lá, né? Anfáulis. O Uhum. Maedhros ia pela Ah, passagem dele e o Fingolf ia pelo outro lado, né? Só que aí os lestenses avisaram o Morgoth e aí os orcs vieram e tocaram o terror lá antes sim. deles conseguirem, né? Lembro dela. A gente leu há pouco tempo no Silmarillion essa parte. Uhum. Pouco tempo. Quem mais? Todos já falaram, né? Vinícius, tu trouxe algum trecho aí? Boa noite, boa noite. Dá para escutar? Dá sim, boa noite. Bom, por conta do vestibular, né, ficou bem corrido assim para ler o Tolkien, né? Só que sempre me chamou muita atenção no Hobbit, o capítulo 9, né, dos barris, né? Quando ele vai conseguir libertar os anãos. Aí eu fiquei assim bastante impressionado porque é, se fizesse um paralelo do capítulo 1, né, do Hobbit capítulo 1 com o Hobbit do capítulo 9, é a mesma pessoa, né, em substância, né, metafisicamente é o mesmo Hobbit,
mas assim, a atitude dele mudou, né? Ele agora é uma pessoa assim mais corajosa, né? Aí eu me lembrei da leitura que eu estava fazendo assim mais na Semana Santa, assim, na Quaresma de Santa Edith Stein, né? Porque a Edith Stein, ela puxa muito a questão da fenomenologia, né? Que o João Paulo II também puxa muito, porque o João Paulo II, ele, juntamente quando ele vai estudar fenomenologia com o Russell, né, com Max Scheler, com quando ele vai também, quando ele escreve Amor e Responsabilidade, ele vai citar Kant, né, o imperativo kantiano, a ética personalista de Emmanuel Mounier. Aí eu me lembrei muito da questão de que quando ele consegue libertar os anãos, né, e eles já estão saindo lá com os barris, né, pelo lago, o Tolkien descreve muito bem a questão dele estar sentindo frio e fome, né? E eu me lembrei assim, porque é uma coisa muito ruim mesmo, né? Assim, do ponto de vista médico, né? É uma coisa muito ruim assim para o corpo, né, pessoa? Porque assim, a proteína, né, tem que estar o que a 37 graus e meio, 36, né? Ou seja, ele estava com frio e ele estava com fome, ou seja, a glicemia dele estava baixa, né, também. Só que eu também fiquei pensando assim, mas aqui ele tinha dois problemas na mão, no caso, o Hobbit, né? Assim, do ponto de vista médico. Mas aí eu, fazendo um paralelo com Cristo, né? Que é o sacrifício supremo mesmo aqui na Semana Santa, que é meditado. Aí eu me recordei que no livro do Frei Inácio Larrañaga, né? Que é Mostra-me o teu rosto, que ele faz tipo o livro é muito bom. Ele faz tipo uma análise daquela questão da noite escura de São João da Cruz, que é a noite escura do sentido, que não dá para sentir Deus, parece que Deus sumiu, né? Edith Stein também faz isso na Ciência da Cruz, né? Ela faz essa análise da questão do ser de João da Cruz nas poesias dele, né? E no caso o Hobbit, ele sofre, mas ele sabe que aquele sacrifício que ele está fazendo, né? Não é nem tanto pela riqueza, que eu fiquei impressionado por causa disso, né? Não é tanto assim, não, é porque a gente vamos derrotar o Smaug e vamos pegar o dinheiro, né? Ele tem, pronto, precisamente uma axiologia, né? Ou seja, uma hierarquia de valor, que é que a gente estuda no personalismo, né? O João Paulo II fala muito disso no Amor e Responsabilidade. A hierarquia de valor dele é muito elevada, ou seja, a questão da materialidade dele transcende, né? Ou seja, ali ele vai no princípio da amizade mesmo, né? E Aristóteles falava isso, né? De Nicômaco, né? Que para saber se a amizade era verdadeira, ela tinha que ter um bem em comum, né? E no caso tinha um bem em comum aqui, porque ou seja, ele não ia ajudar. Ele mesmo pensou várias vezes, eu queria estar na minha toca Hobbit, ou seja, várias vezes ele quis ser egoísta, né? Só que naquele momento ele vence o egoísmo dele e ele olha precisamente o bem da turma e não o bem dele, né? Ou seja, ele se sacrifica assim, não, eu vou passar frio, eu vou passar fome, mas para que eles consigam se recuperar, né? Aí depois eles agradecem, né? Tem um sentimento de gratidão é, ao Hobbit, né? Por ter conseguido ter feito isso. Você se transformou num gato extraordinário, né? Até eles comentam, né? Mas assim, em paralelo com Cristo, não tem esse sentimento de gratidão, né? Porque ele, do ponto de vista mesmo assim médico, né? Quando ele começa a agonia, né? Até o Frei comenta muito perfeitamente, ele precisaria de uma transfusão de sangue imediata, né? Porque no sangue tem água, né? Então, assim, Cristo ele vai em condições subhumanas para a cruz, né? Ali mesmo já poderia ter morrido, né? Se não fosse a vontade do Pai, de que ele fosse para a cruz, de que ele carregasse as 3 vezes, de que ele até às 3 horas da tarde. Flagelação mesmo, já poderia ter morrido ali, né? Porque foi muita perda de sangue. No entanto, quando ele está no ápice da cruz, né? Zombam dele, né? Escarnecem dele, né? Se é filho de Deus, desce da cruz, médico, cura-te a ti mesmo, salvou os outros, e aí não pode salvar-se a si mesmo. Aí tudo aquilo ali parece anular todo o sentido, né, do que Cristo fez, né? Mas, no entanto, por quê? Porque, do ponto de vista teológico mesmo, né,
Deus ressuscitar era comum, era uma coisa assim, não seria uma coisa assim extraordinária, né? Porque ele é Deus, então ele é onipotente, né? Mas Deus querer morrer é uma coisa assim, esconde em si uma aparente derrota, né? Tanto é que os fariseus acreditam mesmo, né? Caifás assim, não, quando a gente crucificar ele, acabou essa história de Jesus, né? Aí foi só mesmo mais um desses falsos profetas que apareceram muitos, mesmo na época assim de Israel, só mais um falso profeta e a paz volta. Só que no caso não era um falso profeta, era o próprio Messias, né? Eu acho mais interessante ainda é que ele foi muito desacreditado porque acharam estranho um Messias ter vindo humilde, né? Ou seja, eles esperavam que fosse um rei glorioso, né? E ele poderia ter vindo porque era Deus, né? Ele poderia ter vindo assim, de modo glorioso, porque ele tem glória. Mas ele quis vir humilde, quis vir, sei lá, numa família, em Belém, numa cidade, assim, Belém, a menor das cidades mesmo da Judéia, assim, de toda a questão da Bíblia, até mesmo Zacarias, né, quando está no Natal meditando, né, vem as leituras da igreja, né, tu, Belém, não és a menor das cidades, né, pois de ti virá o libertador de Israel, o libertador do povo judeu, né, assim, Santa Edith Stein, né, ela faz esse paralelo perfeito, né, porque ela era judia, né, ela, antes, na verdade, ela era judia, só que depois virou ateia, né, e do ateísmo, ela se converte lendo em uma noite o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, né? E chega à conclusão de, aqui está a verdade, né? Porque ela já tinha uma certa abertura à questão filosófica, ela foi doutora em filosofia, né? Se eu não me engano, acho que foi a primeira doutora mulher em filosofia, porque teve a Hannah Arendt, a Simone Weil, mas doutora em filosofia só a Edith Stein mesmo, né? E a questão da fenomenologia dela eu acho importante, porque o Tolkien fazia também muito isso na literatura dele, né? Cada um a seu modo, né? Mas de dizer que a fé não é algo irracional, né? Não é algo assim que ela supera a razão, é algo que ela passa pela razão. Deus, o Bento XVI dizia muito isso, Deus é logos, né? Deus, ele tem uma lógica, ele não tem uma coisa assim, não é algo arbitrário. O mundo, né, ele tem uma ordem, né? O sol nasce, à noite tem a lua, o vento, a chuva, tem uma ordem assim no universo. Nesse sentido, para fechar o raciocínio mesmo, né? O sacrifício me parece muito presente mesmo. Assim, é que eu nem li muita obra do Tolkien, eu tô no Hobbit só, né? Mas, assim, o modo pelo qual ele vai narrando as batalhas é muito preciso. É como se eu estivesse lá mesmo, na batalha, assim, tá acontecendo lá a briga e eu tô ali no meio. E ele vai narrando minuciosamente isso, né? E, ao mesmo tempo, ele também mostra virtudes, né? A virtude da coragem, a virtude nas adversidades conseguir superar, né? E isso me impressionou no capítulo 9, né? Porque, aparentemente, assim, se ele fosse pensar nele mesmo, o Hobbit não tinha nada que ele ganhasse ali com os anãos, porque ele só ia... Ele tinha, na verdade, tudo indicava que daria errado, né? Porque ele estava em poder dos élficos, que eram mais espertos, tinha ali a questão do palácio do rei élfico, ou seja, tinha tudo para dar errado, mas ele corajosamente vai lá, né, enfrenta e se sacrifica, né, porque ele teve sacrifício, ficou até resfriado depois, mas ele conseguiu salvar a turma dele, né. Eu achei isso assim impressionante. Foi o que Cristo fez de um modo mais perfeito, né? Salvou o homem do pecado, desse naufrágio de estar apartado de Deus, né? Até São José Maria Escrivá diz isso mesmo, né? Trouxe de novo calor ao coração humano, né? Que estava tão frio na meditação da via sacra dele. É muito impressionante. Você ainda vai ver, Vinícius, você está lendo o Hobbit agora, né? Mas você ainda vai ver muitos outros exemplos, né? Senhor dos Anéis, como já foi falado, Silmarillion, né? De essa dimensão de sacrifício. Mas é impressionante como os Hobbits têm essa potencialidade para o sacrifício, né? O Bilbo, depois o Frodo, né? Parece que a força deles é um sacrifício, né? É muito impressionante mesmo. E aí, quando você falava da fome, né? Do Bilbo não é qualquer fome, é a fome de um hobbit, é um grande sacrifício mesmo, né? Um hobbit ficar com fome é uma oferta para lá de cá.
Eu acho engraçado é que várias vezes o narrador fala assim, Bilbo lembrou da sua toca, né? E não pela última vez. Aí, de novo, toda vez ele se sacrificava e lembrava da torre, querendo voltar, mas estava lá. Se tornava o sacrifício mais autêntico, né? Essa lembrança aí da torre confortável.